Olá, povo abençoado. Aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira. Eu quero deixar aqui para você meditar comigo em Hebreus capítulo 5, verso 11, diz a Bíblia, no qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizeste negligente para ouvir. Amados, a Bíblia, ela se torna hoje para muitos, como aqui está dizendo, de difícil interpretação. Mas tudo isso por uma simples coisa, por um simples fato, porque as pessoas se fazem negligente para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Porque quando as pessoas abrem os seus ouvidos para ouvir, a Bíblia diz que a Bíblia gera nele fé. A fé que ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então aqui o escritor está dizendo, no qual temos muitos que dizer de difícil interpretação, porquanto fizeste negligente para ouvir. Porque já devendo ser mestre pelo tempo, amado, pelo tempo que você tem de crente, pelo tempo que você está dizendo que crê em Deus, você já deveria ser mestre. Se nós fôssemos mais comprometidos com a palavra de Deus. Às vezes nós nos comprometemos mais com o homem do que com a palavra de Deus. E quando nós se comprometemos com a palavra de Deus, a Bíblia fala, porque devendo já ser mestre pelo tempo. Ainda necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus? Então você vê que hoje está sendo assim. As pessoas estão precisadas, estão necessitadas de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, os primeiros princípios da palavra de Deus. Aí está dizendo, e vós haveis feito tais que necessita de leite e não de um sólido mantimento. Então as pessoas hoje precisam ainda de leitinho, porque não estão preparadas para um alimento sólido, uma revelação mais profunda da verdade. Porque pelo tempo que você está na presença de Deus, que você diz que está na presença de Deus, você já deveria ser mestre, mas você ainda está necessitando que alguém vos ensine, porque se faz negligente para ser um ouvinte da palavra de Deus. Aí diz o texto, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, qualquer que vive de leitinho, como as pessoas hoje estão precisando desse leitinho, mas aqueles que hoje estão vivendo deste leitinho, não está experimentado na palavra da justiça, porque apenas é um menino na fé. E hoje nós deparamos com muitos meninos na fé, porque eles não estão dando credibilidade para a palavra de Deus. Aí a sua fé está baseada em pensamentos de filósofo, pensamentos de homens corruptos, homens que vivem na corrupção e não do justo Filho de Deus. Então a Bíblia que nos mostra, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Pelo tempo que você está, você já era para ser mestre, se você não fosse negligente para ouvir o chamado de Deus, para ouvir o comprometimento com a palavra de Deus, que Deus tem colocado no seu coração, esse desejo, mas você tem feito-se negligente. Aí você hoje vive tanto tempo dizendo que é um cristão, mas está precisando ainda que torne a ensinar os primeiros princípios da fé. E os primeiros princípios da fé é que Jesus veio a esse mundo para nos livrar de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão. E uma vez que eu creio no Senhor, eu tenho de Deus o perdão dos meus pecados. E eu deixo de me tornar um pecador para se tornar um filho. E isso as pessoas não têm compreendido, não têm recebido. Aí ele diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então as pessoas precisam hoje ter esse alimento mais sólido
para que ele possa hoje ter o discernimento do bem e do mal. E as pessoas hoje vivem um tipo de evangelho inclinado somente para as coisas do mal. Porque tem se feito negligente em ouvir a palavra de Deus. Pelo tempo que eles dizem que é um cristão, eles já deveriam ser mestre, como diz aqui o texto. Eu vou até ler novamente aqui do início, no verso 11. Ó. Olha o que diz aqui no verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Quando nós fazemos negligente em ouvir a voz de Deus, a própria Bíblia fala que nós precisamos que ainda nos torne a ensinar, mas nem todos estão preparados para aprender. Aí ele fala, porque já devendo já ser mestre pelo tempo que ainda necessitais, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessita de leite e não de um sólido mantimento. Tem pessoas que não pode dar um sólido mantimento que elas não compreendem. É igual você pegar uma criança recém-nascida e querer dar a ela uma feijoada, um churrasco, se ela ainda vive de leite. E muitas das vezes tem criança grande aí, que eu conheço criança de 8, 9 anos que ainda vive de mamadeira. Nunca comeu um espinafre, nunca comeu um legume, porque ele só vive de leitinho. Ele não está ainda preparado para comer um alimento sólido, onde vai dar a ele mais saúde, mais força. E assim as coisas espirituais. Então ele fala, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ele jamais poderá compreender a justiça de Deus, porque ele é apenas um menino. Mas ele está dizendo, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Porque a Bíblia fala que Deus nos torna perfeito pela nossa fé em Cristo. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para orientar os outros. Lá em 2 Timóteo 3,16. Então a Bíblia nos mostra que Deus nos torna perfeito pela fé na obra poderosa de seu Filho, que foi através do seu batismo e sua morte lá na cruz. Aí ele fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Por isso, deixando os rudimentos das doutrinas de Cristo, olha bem, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de uma fé em Deus. As pessoas hoje estão buscando uma fé morta. Uma fé que não deu a eles a condição de viver como nascido de Deus. Que não deu a ele uma condição de ser um vencedor. Que não deu a condição a ele de ser um justo de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Então, hoje, amado, não fazemos negligente para ouvir. Pelo tempo que você está dizendo que é cristão, você já deveria ser mestre. Mas às vezes ainda precisa conhecer ou beber ainda do leitinho. Mas na verdade você precisa agora compreender que você está crescendo. E agora você vai experimentar um alimento mais sólido da palavra de Deus. Eu sou o pastor Jaime, convido você a estar conosco de uma de nossas reuniões que está ali reunido em Nova Iguaçu. Nós estamos reunidos em Nova Iguaçu, no bairro de Jardim Nova Era, na rua Nilton Tinoco, 475. Eu convido você a estar conosco todo domingo, toda quarta e toda sexta, a partir das 19h30, às 7h30 da noite, eu estarei lhe ministrando a poderosa palavra de Deus para lhe abençoar. Amém? Graça e paz.